Aqui é a Sam e agora vamos encarar as feras. Nós, escrito por Yevgeny Zamyatin. Para nós, na nossa sociedade moderna e contemporânea, o conceito de linha de produção é algo muito bem estabelecido. E quando a gente vê a forma como isso é descrito aqui, parece até que o livro foi escrito ontem. Por que eu estou dizendo isso? Ele imaginou que no futuro bem distante, a sociedade é extremamente racional, segue à risca uma organização baseada na lógica matemática. Então tudo tem horário para acontecer, todo mundo tem horário para acordar, tem horário para dormir, horário para comer, até mesmo horário para fazer o que der na telha, assim, o que der vontade. Então tem a hora livre do dia, todo mundo tem esse horário, todo mundo tem a sua agendinha, assim, tudo muito bem programadinho. E todo mundo segue isso à risca. E todo mundo acredita que isso é felicidade. By the way, felicidade é um termo levado extremamente a sério nesse futuro distópico aqui. O conceito de individualidade é suprimido, por isso que o título é Nós, porque é muito mais pensado no coletivo, né? Tudo é feito para o coletivo do que para o indivíduo. Então, os desejos e as vontades e as ideias individuais aqui basicamente devem ser evitadas, porque a verdadeira felicidade é o quê? É não ter inveja do vizinho. Aqui a história não é dividida em capítulos, é dividido em anotações. Então você tem a primeira anotação, a segunda anotação, a terceira anotação e por aí vai. Então tem uma anotação aqui que descreve, fala assim com todas as palavras, que a inveja é uma fonte de infelicidade, porque você começa a ver o que o outro tem e o que você não tem, e aí você começa a ser infeliz. Então, para eliminar a inveja, elimina-se as diferenças. Então todo mundo tem as mesmas coisas. Obviamente as profissões são diferentes, porque para uma sociedade, seja lá qual for, ser sustentável, é necessário uma diversidade, até mesmo uma certa complexidade, diferentes tarefas. Então você precisa ter a pessoa que remove o lixo, e isso é tão importante quanto ter o engenheiro que desenvolve o transporte urbano. E nessa sociedade aqui, os caras têm essas profissões diferentes, mas todo mundo tem as mesmas posses. Então todo mundo vai morar num cubículo de vidro, sozinho, não existem famílias. Todo mundo vai ter a mesma roupa, todo mundo vai ter as mesmas ambições, os mesmos móveis, e em algum momento aqui chega até a descrever a eliminação da diversidade genética. A ideia é que diferentes fisionomias deixem de existir, as pessoas se pareçam cada vez mais umas com as outras. Como se tudo tivesse que sair de uma linha de montagem. Literalmente um produto. É nesta sociedade que está o nosso protagonista D503. Ele é um engenheiro que está trabalhando no que ele fala o tempo todo de integral, que suponho eu seja uma espaçonave que vai para o espaço, e ele está escrevendo anotações que ele pretende colocar nessa integral que vai para o espaço para descrever como funciona essa sociedade. Segundo o próprio protagonista descreve, é a forma que ele vê de imortalizar essa organização social que ele considera perfeita e irretocável. É tão lindo, é tão bem elaborado, tão matemático, tão lógico e tão cheio de alegria que isso merece ser levado para outros planetas e outros domínios além do que prevalece na Terra. Então ele resolve fazer uma série de anotações com uma certa frequência diária, e aí quando a integral ficar pronta e for para o espaço, ele vai pegar essas anotações, colocar na integral e voilá. Até o dia que ele conhece uma mulher chamada I-330. E essa mulher, ela tem opinião própria, ela pensa fora da caixa, ela faz coisas proibidas, então ela bebe, ela fuma, ela usa roupas coloridas, extravagantes, e ela se diverte com isso, e essa forma de diversão é mal vista pela sociedade do livro e, de certa forma, até hoje. É impressionante como essa obra, que está prestes a completar 100 anos, descreve uma mulher que tem opinião, que gosta de se divertir, que gosta de beber, que gosta de fumar, que fala o que pensa, que luta pelos ideais dela, ser uma coisa indesejável e mal vista pela sociedade até hoje. Então aparece essa mulher aí 330 na vida do D503, e aí ela seduz esse homem, ela desvia ele do caminho correto. E isso é um comentário brilhante que eu ouvi numa discussão que eu participei a respeito desse livro.
ela é praticamente a Eva oferecendo a maçã proibida para Adão. E agora chegamos aonde eu gostaria de chegar nesse vídeo aqui, que é o seguinte. Nós não é a primeira distopia que já foi escrita. No final do século XIX, nos primeiros anos de 1900, já haviam sido lançados outros livros que abordam essa temática de futuro distópico, mas nós é a fonte de inspiração para muitas das distopias muito famosas que conhecemos hoje. Eu nunca tinha ouvido falar desse livro até o dia que eu fui numa livraria e estava batendo papo na fila do caixa com uma menina que me falou, olha, lê, é incrível. Ela não me deu sinopse, ela não me explicou nada, ela só falou que era demais. Então eu fiquei pensando, o que será que tem demais nesse livro? O que tem de sensacional nele? Então foi pesquisando sobre esse livro que eu descobri que ele foi fonte de inspiração para muitas das distopias clássicas e modernas, que são muito famosas. Então, quem nunca ouviu falar em Jogos Vorazes? Quem nunca ouviu falar em 1984? Quem nunca ouviu falar em Admirável Mundo Novo? São obras muito famosas da nossa atualidade, que atualmente tem muito mais destaque do que esse livro aqui, mas lendo esse livro você vai vendo muitos paralelos, e esses paralelos não são coincidências, porque um dos extras dessa edição, o próprio George Orwell, faz uma resenha desse livro e faz uma comparação com o Admirável Mundo Novo. Então lá em 1946, George Orwell já está falando, olha, o Aldous Huxley escreveu o Admirável Mundo Novo e bebeu dessa fonte aqui. E pouco tempo depois, o próprio Orwell lança 1984, que tem muitas coisas semelhantes aqui também. Então, por exemplo, o conceito da felicidade como algo obrigatório é muito forte aqui e muito forte em Admirável Mundo Novo também. Toda vez, durante essa leitura, que eu via o autor falando sobre como você tem que sempre buscar a felicidade, como você tem que ser feliz, como a felicidade é o grande norte dessa sociedade, muitas vezes eu me via pensando e lembrando de Admirável Mundo Novo. Outro conceito que é a ausência de família. Então, Aldous Huxley pegou essa semente daqui e descreveu todo um sistema minucioso de como o governo cria as pessoas. Então, não existe mais família, não existe mais pai, não existe mais mãe. Quem é responsável por fazer novas pessoas é o próprio governo. E aí, aqui tem os apartamentos de vidro, que basicamente permite que todo mundo olhe o que o outro está fazendo. Então, é nesse mundo em que não existe privacidade, em que você vive dentro de uma caixa de vidro, onde todo mundo consegue vigiar o que você está fazendo, que no 1984 é descrito como uma vigilância por meio das teletelas, que são uma forma de televisor que transmite o que você está assistindo e ao mesmo tempo capta o que você está fazendo e transmite para o grande irmão, que é a imagem do governo totalitarista, que nesse livro aqui é o benfeitor. E aí vemos o protagonista relutante, que é o cara que está vivendo a vida dele normalmente, e aí um belo dia ele encontra uma mulher que implanta na cabeça dele umas ideias um pouco subversivas, que a gente vê em Fahrenheit 451. Eu acho que a grande diferença é que em algum momento o Montag do Fahrenheit 451, ele abraça a revolução e ele deseja ser um fator de mudança dessa sociedade, e do meio para o final do livro ele é isso, assim, ele vira um revolucionário. Nesse livro aqui, o D503, perdidaço, ele é muito mais movido pelo desejo que ele tem pela AI do que pela revolução em si, que ele tem bem em comum com Winston do 1984, que é a principal motivação dele é a paixão, né, o desejo pela Júlia, no caso, o desejo do Adão pela Eva, né, que está ali para fazer a tentação da vida do cara. Só que eu acho que o Winston do 1984 e o Montaigne do Fahrenheit 451, eles têm muito mais consciência de quem eles são nesse universo, eles têm muito mais consciência do papel deles para tentar gerar alguma mudança, e eles aceitam isso. Aqui o D503 é muito relutante. Ele tem muito mais certeza do desejo que ele tem pela mulher demônia, né? A mulher que fica tentando ele. Ele segue muito mais as paixões e os afetos dele. Inclusive tem um momento nesse livro que aí revela para ele as intenções revolucionárias que ela tem. E ele fica chocado. Ele fala, meu Deus, isso é uma revolução e não pode ter outra revolução, porque a revolução final já aconteceu.
que ele descreve logo no começo aqui dessa narrativa, que é uma guerra que houve 200 anos atrás, em que houve, eu entendi que houve um genocídio de tudo que era primitivo, de tudo que era livre, de tudo que era espontâneo, de tudo que era colorido, de tudo que era individualista, para se instaurar essa sociedade aqui. E ele acha que essa sociedade alcançou o máximo da evolução. Então ele acha que essa sociedade é perfeita mesmo, é irretocável. Ele se sente muito mais culpado do desejo dele, ele se vê muito mais como um criminoso do que como um revolucionário. A manifestação desses desejos revolucionários acabam gerando uma reação oposta do governo, que se vê afrontado, né, em suas ideologias, e resolve-se então fazer uma forma de lavagem cerebral por meio de uma cirurgia de raio-x. Ou seja, ele quer remover cirurgicamente a área do cérebro que permite a individualidade, a criatividade, a imaginação e o desejo particular de cada pessoa. E se isso te lembra a Laranja Mecânica, também não é uma coincidência. Afinal, o Alex passa por essa lavagem cerebral forçada, né, para ter o comportamento e os desejos dele modificados. É isso que eu posso falar a respeito desse livro, sem entregar muito do final, sem dar muitos spoilers. Embora, se você leu todas as outras distopias inspiradas nesse livro aqui, você meio que já teve muito spoiler dessa história. Se com toda essa descrição você está achando esse livro incrível, sensacional, puxa, eu estou morrendo de vontade de ler, é justo você pensar isso, mas entenda e tenha consciência de que essa é uma leitura desafiadora. Essa narrativa ela é bem crua, ela é bem truncada, o livro tem um pouco mais de 300 páginas, não é um livro grande, mas definitivamente não é um livro fácil de se digerir, não é um livro acessível, é uma leitura desafiadora. Eu recomendo muito mais para curiosos ou para entusiastas, pessoas que gostam muito mesmo de distopias e querem conhecer a fonte, né, o início de toda essa literatura que hoje é um grande sucesso, é bem relevante, bem atual para os tempos que nós estamos vivendo, aliás. Você me diz aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você achou desse livro, se você leu, se você não leu, se você gosta, se você não gosta. Me dá um joinha, por favor, não custa nada, mostra para os amigos, se inscreve no canal. Muito obrigada por me assistir até aqui e até a próxima!